Olá, queridos alunos. O professor Elguitos, de Estatística, do curso de Administração da FAUC, hoje vai trabalhar a nossa sistematização, aquilo que nós já fizemos corriqueiramente no decorrer do primeiro bimestre das nossas atividades, a construção de tabelas e gráficos no Excel. Então, nós vamos apenas instrumentalizar os caminhos que levam até o gráfico e fazer pequenas fundamentações teóricas, mas esse vídeo não tem o objetivo de dar curso de Excel, apenas usar o Excel enquanto ferramenta para estatística, viabilizando a nossa tabulação e sistematização dos nossos dados. Então, nós fizemos um roteiro para a nossa aula. Como vocês estão vendo, o objetivo é construir tabelas de distribuição de frequência a fim de organizar e interpretar informações quantitativas, tais como estatura, massa, renda e outros fenômenos numéricos. Vou ter que parar esse vídeo, desculpa aí, corta aí. A introdução até podia pegar, o que não tá bom aqui, que eu abri o merda da outra tabela, não olhei o nome do arquivo. Não li antes, cara. Tem que rir. Vamos lá. Dá para aproveitar aqui naquela parte? Dá para aproveitar. Eu vou falar assim. Mas se quiser, pode recomeçar. Não. Eu acho que tá bom aquele começo, não ficou muito... O começo fica legal. Tá bom, tá? Pode ser, né? Eu sei que tem experiência, me fala. Para esta aula, vamos... Espera o cara de passar. Esses infelizardos, hein? Tranquilo. Só é bom quando é noite, né? Você tá dormindo e vem um infeliz desse. Pode ir. Como eu estava dizendo, nós temos um roteiro para conduzir o nosso vídeo de hoje. O nosso roteiro é a construção de tabelas e gráficos estatísticos no Excel. Vou usar o Excel 2010, mas todos os Excels, todas as versões de Excel têm os mesmos recursos e aí pode modificar algumas coisas de técnica, mas é possível construir em qualquer Excel, qualquer versão de Excel. O objetivo é construir diferentes tipos de tabelas e gráficos no programa do Excel, a fim de sistematizar e interpretar as informações dos fenômenos que estão sendo estudados. É fazer o objetivo. Construir diferentes tipos de tabelas e gráficos no programa do Excel, a fim de sistematizar e interpretar informações dos fenômenos que estão sendo estudados. Primeiro, como esse roteiro já foi ou vai pelo e-mail de vocês, semanalmente, então, primeira coisa, fazer a leitura do capítulo 4, que é o capítulo Gráficos Estatísticos, do livro do Antônio Arnold Crespo, que é da nossa bibliografia básica e que está disponível na minha biblioteca. Você já tem acesso a essa bibliografia. Estou enviando também 2 links de professores renomados que também tratam do assunto até mais detalhado, numa versão mais longa, do que apenas a sistematização que estou fazendo aqui para as nossas ferramentas. Posteriormente, fazer a leitura do capítulo, assistir os vídeos, volta e veja a relação entre o vídeo e o conteúdo propriamente dito da bibliografia referendada. Depois de feito tudo isso, relaciona o capítulo 4, o vídeo, com a atividade extra classe 1 do segundo bimestre, que eu encaminhei por e-mail e que vocês farão na planilha do Excel a partir dessas informações que nós vamos ver agora, alguns modelos, alguns exemplos e algumas dicas simples de manusear o programa. Caso tenha alguma dúvida que os vídeos e com as informações dos autores não ainda tenha ficado. Como vocês sabem, a tabela é uma sistematização de uma informação que sempre ela tem que ter um título,
que fica no topo da tabela. Esse título, no título você escreve sempre o que, onde e quando. Por exemplo, essa tabela vai tratar da média do primeiro bimestre de vocês, do curso de estatística, da disciplina de estatística, da ADM FAUC 2020/1. Está quentinho, está no forno. Mesmo com a pandemia, mesmo com esse trabalho via plataforma do Zoom e outras plataformas online, nossa média está ótima. Vocês estão correspondendo bem às nossas atividades. Só para vocês terem uma ideia, foram 12 acadêmicos que fizeram a prova e a nossa média variou, a nossa nota individual variou de 7,1 a 9. Todos ficaram dentro da média, com muito esforço e com muita dedicação também de vocês. O conceito, que é o tipo de prova, o alcance da prova, que essas provas têm habilidades e competências que foram corrigidas, então são nível A, B, C, D, que vai até G. Vai até G. As notas foram a que vocês tiraram e a quantidade que essas notas foram repetidas, ocorridas. Então aqui nós temos o conceito, notas e quantidade é o nosso cabeçalho. Cada variável dessa, ela é única, exclusiva. Então, no conceito, só vai entrar informações de conceitos, que são as variáveis, a variável relacionada aos conceitos, que é a variação dos conceitos. As notas também, e cada coluna dessa nós chamamos de coluna indicadora. Já fez parte até dessa avaliação que nós estamos discutindo. Diante disso, nós nunca podemos no final, deixar de colocar no final da tabela a fonte, que a gente chama de rodapé. Isso é só a título de revisão. Então vejamos. A nossa tabela. Para nós fazermos o uso do Excel, eu coloquei aqui, disponibilizei uma sequência de informações que foi marcar as colunas das variáveis que serão representadas no gráfico. Nós já temos a tabela. Vamos marcar, por exemplo, para fazer o primeiro gráfico, os conceitos e a nota. Então, primeiro passo, tendo sistematizado a tabela da pesquisa, você vai marcar as variáveis que você quer transformar dessa tabela em gráfico. Aí, segundo passo, clica na aba do Excel, inserir, aqui em cima tem a aba inserir, já cliquei na aba inserir. A nossa aba inserir abriu aqui gráficos. Gráficos. E aí a gente vai poder clicar no tipo de gráfico. O primeiro gráfico que a gente vai fazer é o gráfico do coluna. Então nós vamos clicar aqui e dizer, marcamos este e clicamos OK. E olha só o que aconteceu. Já estamos com o nosso gráfico pronto. Podemos formatar esse gráfico. Formatar o gráfico significa manusear mais adequadamente esse gráfico. Deixa eu só fazer uma análise matemática de funções, que vocês também já passaram por isso na Matemática 1 e nesse curso, que é o gráfico, ele tem a variável x, que no caso aqui são os conceitos. A variável x é sempre a variável independente. Notas de 0 a 10. Dependendo das habilidades demonstradas, você vai ter sua nota e elas já são independentes. Agora, a nota que cada um tira tem a ver com os acertos de cada um nas suas habilidades e competências desenvolvidas, registradas e demonstradas no decorrer da prova. Então, no eixo Y, que aqui está representado pelas notas, ela é a variável dependente. Então, para você fazer um gráfico, sempre na horizontal, variável independente e na variável Y, a variável dependente. Só recapitulando esses conceitos. Então, nós já temos o gráfico. O que esse gráfico está demonstrando? Está demonstrando por colunas independentes, cada coluna, que é de notas diferentes, porque alcançaram níveis de correção e de acertos diferentes. Então, eu posso transformar também esse gráfico em... não quero esse gráfico, eu quero um que já vem com as notas, que a gente chama isso de rótulo.
Aí você vai ter que trabalhar bastante os recursos do Excel. Se você quiser demonstrar isso também na sua planilha, você pode. O tamanho, você pode aumentar e diminuir esse gráfico nas abas dessa janela que foi feito. Aqui nos cantos tem os marcadores. Se eu quiser diminuir, eu venho aqui, transformo nesse marcador, diminui, aumento. Posso clicar nele e arrastar, que seria o que eu já tinha feito um outro aqui, já formatando, para andar um pouco rápido, já tinha colocado. E deixei na planilha, ele sempre tem uma aba de planilhas aqui embaixo. Então, cada tipo de gráfico, cada tabela, eu abro uma planilha. Então, essa foi o que nós fizemos de gráfico de colunas. Aqui na aba 3, que eu também posso, você pode olhar aqui embaixo, que eu já renomeei tabela, posso renomear isso dando um clique do botão direito do mouse e aqui dentro renomear, tá? Aqui o renomear. Aqui eu posso colocar que esse gráfico é de coluna. Escrevo coluna, já está aí renomeado, que eu sei que esse é o meu gráfico de coluna. Como nós estamos para fazer os recursos dos gráficos, que a gente quer fazer o de coluna, o de barras, o de setor e assim por diante, aqui na aba 3, eu vou manusear a mesma coisa que eu sugeri para vocês, que é marcar os conceitos e as notas novamente. Só vou modificar o tipo de gráfico, desculpa, o mouse não está querendo chegar ao fim, chegou, vou mudar para cá, pronto, opa, não é isso, ela poderia ter mudado, mas eu não quero, então vamos fazer assim, ó, pronto, opa, meu Deus, desculpa aí, não está funcionando, poderia ter um mouse de fio. Então, sempre assim, você quer marcar, a tabela pode ser de simples entrada ou de dupla entrada, essa tabela é de dupla entrada. Eu poderia ter marcado o conceito com a quantidade, se eu quisesse fazer um gráfico. Se ela tivesse mais coluna, então eu seleciono aquelas duas colunas que eu quero fazer o gráfico. Nesse caso, a gente está trabalhando com o conceito e com a nota. Nós vamos na tecla inserir, e agora nós vamos procurar o gráfico de barras. Aqui eu tenho o gráfico de barra. Ó, tridimensional, simples, eu escolho o gráfico de barras que eu quero, nesse caso eu vou fazer tridimensional. Quando cliquei lá, ele já fez o gráfico de barras. O que aconteceu foi apenas uma rotação, entre o eixo X não mudou, ele não é Y, ele está na vertical, mas ele continua sendo o eixo X. Os conceitos são independentes, as habilidades da prova. E aqui embaixo, no eixo Y, continua sendo o eixo Y, e ele aqui nós estamos tendo as nossas variações de acerto de números da nota. Vou repetir nesse caso. Eu não quero esse gráfico, se eu quisesse trocar o gráfico, dou um delete, volto lá na tecla inserir, identifico o tipo de gráfico que eu quero, nós estamos fazendo o gráfico de barras, clico nele, ele já gerou o braço. Posso manusear, posso colocar rótulo, eu clico em uma das colunas, no caso desse da barra, desculpa, em uma das barras, ele já marcou todas as barras. Aí eu clico no botão direito do mouse e aqui tem redefinir, estilo, adicionar rótulos de dados. E aí ele vai vir aqui com qual era as notas que estavam sendo. Se você não estiver vendo, você pode clicar uma a uma e mover elas. Movimentá-las, tirar, aumentar, se você quiser achar que não está boa, o tamanho. Você pode manusear e formatar. Isso é a parte de formatação. Eu posso clicar em cima dessas linhas, se eu não quiser essas linhas aqui, e dar um delete.
ele já sumiu aquelas linhas. Então tem vários recursos que aí você precisa buscar as informações do Excel. E aqui embaixo eu já tenho um exemplo da planilha para mostrar como que você poderia estar formatando. Por que você deve fazer assim? Apenas agora é a estatística descritiva. Lembra das vossas teorias? A estatística descritiva é a organização, sistematização, tabulação, organização dos dados. Não estamos fazendo inferência. A inferência estatística é voltar agora e fazer as análises dessa questão, né? Vamos colocar aqui o nosso rótulo, por exemplo. A partir do rótulo, nós teremos uma outra aula posteriormente para falar, e aí a gente analisa o contexto das informações. Então aqui eu posso falar que 100% dos nossos alunos, que são vocês do curso de administração na disciplina de estatística, estão acima da média. E isso é um mérito de vocês, mas também me espelho por isso, porque se eu tivesse com baixo rendimento de vocês, é que nossas aulas não estariam tendo os resultados como a universidade propõe em construção de sujeitos, de profissionais. E aí eu posso voltar aqui, clicar na nossa abinha lá embaixo, estou fazendo agora, vou renomear a nossa aba como barra. Esse é o nosso gráfico de barras. E ficou pronto. É isso que eu gostaria. No exercício atividade 1 do segundo bimestre, eu já te mandei algumas tabelas que já está a seu poder, à sua disposição, e você vai usar o Excel. Se eu não me engano, eu já mandei essa planilha no Excel e vocês irão acessar nos seus computadores, providencial, ou no laboratório da universidade, ou no trabalho, que vocês consigam encontrar uma tecnologia e vai gerar essas planilhas da mesma maneira que eu estou gerando aqui, o de coluna, o de barra, o de setor e assim por diante. Então vamos ver aqui o gráfico de setor, ó, já foi gerado. Como que eu gero esse gráfico de setor? Do mesmo jeito, marcar as colunas, conceitos e notas. E na tecla inserir. Na tecla inserir, vou procurar lá o tipo de gráfico. Nesse caso... Tem que ser no celular também. Ah, tá. Obrigado. Cliquei lá no tipo de gráfico, que é o nosso gráfico de setor. Mesma coisa, se eu quiser inserir as notas, os dados, eu vou lá no adicionar rótulo e ele entra a mesma informação que está na tabela. A tabela já é uma forma lógica, sucinta, eficaz de comunicação de informações, mas o gráfico tem esse poder ainda mais de ser único, estratégico, demonstrativo dessas informações de forma clara, com cores diferentes, e isso para que você possa usar tanto para fundamentar um documento, um artigo científico, uma exposição de um banner, e você utiliza desses recursos para comunicar os resultados da sua pesquisa. Então é bem simples, já fizemos o gráfico de setor, inserimos o rótulo, apesar que eu já tinha, para ganhar tempo, um correto aqui na nossa planilha. Ficaria então a tabela, essa ou a tabela da pesquisa sistematizada por vocês, e o gráfico de setor. Basta apenas colocar aqui embaixo, para mim não me perder. Depois eu quero usar, por exemplo, só a coluna, só a barra, quero usar só o gráfico de setor. Então, eu já posso ir aqui nos meus rodapés, eu já sei o que acessar. Coluna, barras, setor. O gráfico de setor, para transformar o gráfico de setor
sempre nós usamos uma regra de 3. Sempre utilizamos uma regra de 3, onde o 100%, em vez de ser 100%, é os 360 graus, que vai caber naquele ângulo para determinar a abertura angular de uma determinada quantidade de notas, por exemplo, aqui. Isso vamos fazer em outras atividades, porque aqui o Excel já faz tudo isso para vocês. Nós vamos uma aula de Zoom, outro momento eu vou trabalhar essa parte. Para concluir, nós vamos fazer agora um gráfico da tabela toda, da tabela com dupla entrada. Vou usar as três variáveis. As 3 variáveis. Antes nós estávamos usando 2 variáveis, agora nós estamos usando as 3 variáveis. No caso, a gente precisa agora utilizar gráficos que têm mais de uma sequência. O adequado é o gráfico de linhas. Vai ter uma demonstração de linhas para as notas, em função dos conceitos, e a quantidade de acertos dessa quantidade de prova. Veja então, vou lá de novo, clico no inserir, vou procurar gráfico de linha e vou pegar esse aqui, por exemplo. O bom é que é automático. Olha o que aconteceu. Nós temos aqui o eixo X, que são os conceitos. A sequência azul são as nossas notas que estão acima de 7, 7.1 para cima. Isso aqui é uma função crescente. E nós temos aqui embaixo a variação da quantidade de acertos. Então, o conceito A, que é essa nota 7.1, teve apenas uma prova, uma questão. A questão mais, além de uma, foi apenas a C, que é a média 7.7, que nós tivemos 7 acertos. Está demonstrado aqui nesse gráfico. Poderia ser outro tipo de gráfico? Lógico. Poderia ser um gráfico de colunas. Por exemplo, vou lá marcar, vou aqui no nosso inserir, vou no nosso gráfico de colunas, escolher um que tem 2 e aqui, para a mesma conceito A, já vem as 2 informações. A nota, que continua sendo a informação em azul, e a quantidade de acerto dessa questão, dessa nota, de vermelho. Então, a nota é 7.1 e uma prova. Uma pessoa tirou esta nota, apenas um acerto. Então, essas são gráficos com tabela de dupla entrada, que correlaciona variáveis. Isso aqui é muito bom quando você tem e quer demonstrar, por exemplo, o crescimento, a variação de uma grandeza com a outra, de um ano para o outro ano, vendas, sei lá, os seus objetivos. Você pode alimentar a sua planilha com 2 informações e pedir para que o gráfico seja demonstrado. Aqui eu tinha feito o gráfico de linhas, que é aquele primeiro. Então não tem segredo. Trabalhar no Excel é alimentar a planilha e no inserir, escolher o tipo de gráfico que você é adequado. Por exemplo, o gráfico de setor, quando a gente fala que tem que ter os cuidados teóricos, fundamentais. Existem casos de que, por exemplo, o gráfico de setor não é recomendável por mais de 5. Então você tem 20 dados e vai fazer um gráfico de setor. Por exemplo, vamos voltar aqui no gráfico de setor. Aí, tem muita informação, quase igual a essas informações. Então, esse gráfico é mais adequado para gênero, sexo, né, masculino e feminino, 2 ou 3 variáveis. Aí você vai ter uma dimensão mais precisa de noção de que cada ângulo, de cada dado da informação. Passou de 5, 4, 5 é adequado. Passou de 5, usa coluna, usa linha, usa barra, usa outro tipo de informação. Isso a gente ainda vai discutir ao longo do nosso curso
E por aqui eu me despeço, desejo bons estudos a todos e fico aguardando as atividades de vocês no prazo sugerido para que nós continuamos tendo esse mesmo sucesso que nós tivemos no primeiro bimestre, no segundo bimestre. Cuidem-se.